Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos continuando os nossos estudos do Livro dos Espíritos e hoje, na questão 57, onde Kardec pergunta: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, conclui-se que os seres que os habitam possuem também constituições físicas diferentes? É, é um raciocínio lógico que se a constituição física dos mundos não é a mesma para todos, então os seres que vão habitar esses mundos possuem também constituições físicas diferentes? E os espíritos respondem, sem dúvida. Como em vosso mundo, em que os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Vejam bem, os espíritos já deixaram bem claro que nós aqui, como é que se a gente não soubesse, não visse que os peixes vivem na água e os pássaros conseguem voar, vivem no ar, como é que a gente ia admitir isso aí, se a gente não visse? Então ele está falando que em outros mundos as coisas podem ser bem diferentes dos nossos mundos, que a constituição, né, física também dos habitantes, né, são diferentes das nossas constituições físicas. Porque se os mundos em que eles habitam são diferentes dos nossos, também eles terão uma constituição física diferente da nossa. E queremos fazer um comentário seguinte: existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra. Isso nós já falamos. Onde por vezes temos que reencarnar. E para tal, em ambos os casos, temos que fazer adaptação, às vezes demorada, até recebermos novos corpos no planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. Lembra que nós falamos? Quando a gente, por acaso, por precisar mudar para um outro mundo diferente do nosso, como a constituição física dele é diferente, e nós temos uma constituição física relativa ao mundo em que vivemos, nós vamos precisar, então, fazer adaptação. E olha só, essa adaptação, às vezes, ela é demorada até a gente receber novos corpos. Vamos pensar lá num exemplo bem alto já. Jesus. Esse espírito que aqui na Terra conhecemos pelo nome de Jesus. Veio das altas paragens espirituais, dos altos planos espirituais. Em cada plano que ele passou, ele foi revestindo os elementos daquele mundo até poder chegar aqui para revestir os elementos constituintes do nosso planeta Terra, para ele poder ter um corpo de carne aqui, para ele poder encarnar aqui. Vejam bem, então, né? Nós precisamos sempre nos adaptar. E quando a gente lê aquele livro Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco, fala desses espíritos que estão vindo para cá para nos ajudar, espíritos mais evoluídos, mas que aqui eles não vão ter nenhum karma, entre aspas, eles não vão precisar resgatar nenhuma dívida, eles não vão precisar espiar, eles não vão precisar passar por nenhuma prova, porque eles já estão mais adiantados, mas eles têm que se adaptar ao nosso mundo. Então, muitos, eles ficam no plano espiritual, aqui, nosso, da Terra, pertencente à Terra, até eles receberem novos corpos, para eles poderem, então, habitar aqui. Isso aí está mais que constatado, né? Todavia, o espírito é o mesmo,
E a matéria é a mesma por todos os quadrantes do infinito, mas obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. A matéria é a mesma, porque tudo vem do fluido cósmico universal, mas ela é transformada, ela é de acordo com aquele local onde ela precisa estar atuando. As diferenças físicas, morais e intelectuais não podem criar barreiras intransponíveis. Elas são escolas que devemos estudar com amor para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. É um castigo para os espíritos renitentes que não querem aprender, que não querem melhorar e ir para mundos inferiores. Não é castigo, não, é necessidade deles. Eles precisam aprender o que aqui eles não deram conta. Esses mundos são escolas que devemos estudar com amor para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. Esses planetas inferiores nos oferecem coisas que nós precisamos ainda desenvolver. Os superiores também, num grau já maior, quando nós tivermos condições de exercitar as nossas virtudes, quando os nossos sentimentos já estiverem melhor, quando não tivermos mais nada de ódio, de rancor, de raiva, de separação. Então é isso que nós precisamos meditar muito bem. Na questão 58, Kardec pergunta: os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e de calor, visto para esses mundos ele ter a aparência de uma estrela? É uma pergunta coerente que Kardec fez. Se para nós o Sol é vida, então aqueles mundos que ficam mais distanciados, eles são privados de luz e de calor, né? E os espíritos falam: credes então que não há outra fonte de luz e de calor além do Sol? Nós estamos falando do que nós conhecemos, mas existem coisas que nós não conhecemos. E os espíritos falam: credes então que não há outra fonte de luz e calor além do Sol? E desprezais a eletricidade, que em certos mundos tem um papel desconhecido para vós e bem mais importante que na Terra. Então está suprindo, talvez em outro mundo, a eletricidade, não da maneira que nós conhecemos, mas de uma maneira que nos é desconhecida, está suprindo essa necessidade de luz e calor, que é o Sol que nos fornece. Então a gente não pode ficar. Aliás, não foi dito que todos os seres constituem-se da mesma matéria e com órgãos semelhantes aos vossos? Já foi dito isso. E Kardec comenta o seguinte: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio no qual estes são chamados a viver, como nós já falamos várias vezes aqui. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos que seres vivos pudessem viver na água. É o mesmo para os outros mundos, que possuem sem dúvida elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Seria impossível existir em certos mundos eletricidade com mais abundância do que na Terra e que lá tem um papel geral, cujo efeito não podemos compreender?
Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessários aos seus habitantes. Não necessariamente depender como nós dependemos do Sol, mas podem conter neles mesmos as fontes de calor e luz que são necessárias à vida, aos seus habitantes. E o tradutor do livro dos Espíritos de Estudo completa, então, o comentário de Kardec. A contradição entre religião e ciência, que tanto tem dividido a humanidade, jogando-a em uma descrença, em tudo que seja inacessível à percepção dos 5 sentidos materiais, recebe nesses comentários de Allan Kardec um trabalho de ressignificação desta velha cisma entre o que que posso ver com os olhos materiais e do que os olhos espirituais podem ver. A diferença do que nós podemos ver com os nossos olhos materiais e que os olhos espirituais podem ver. Uma teologia pacificadora encontra-se nessas linhas, pois demonstra que as cismas entre as afirmações do livro sagrado e a ciência são mais aparentes que reais. Parece que há divergências, mas se nós não levarmos ao pé da letra, como nós já falamos em outro programa, tudo aquilo que está escrito nos livros sagrados, nós vamos então compreender que não existe tantas diferenças. Novamente, temos a filosofia da percepção suprassensível humana, que pode dizer novos nomes para as mesmas coisas que antes causariam polêmica e cisão, duelo e destruição, mas que hoje dão-se as mãos, unindo e não mais separando, que compreende e não espalha ou dissolve princípios. Antigamente, a religião comandava, e o que ela dizia era sagrado, e a ciência não podia interferir nisso aí. Tanto é que várias pessoas sofreram perseguições, como Galileu, como Giordano Bruno, antigamente. Por quê? Porque eles estavam descobrindo, através da ciência, coisas que a religião tinha como sagrada e que não podia ser mexida. Mas então, agora nós compreendemos, com a evolução da ciência e também com a evolução da religião, porque se nós formos comparar o que nós tínhamos no Velho Testamento com depois a contribuição que trouxe Jesus, da lei do amor, e depois a contribuição que trouxe a doutrina espírita, através da ciência espírita. Então, foram aclarando vários conceitos, os mesmos de sempre, mas que deixaram claro para nós muitas coisas, como nós estamos vendo. Pluralidade dos mundos, pluralidade das existências, que é a reencarnação, e muitas outras coisas que os espíritos vêm desvendar para nós. Essa matéria primitiva, de que todo o universo é formado, e essa matéria é transformada, essa matéria é modificada de acordo com a necessidade. Então, tudo isso faz com que a gente possa pensar de uma maneira diferente e não ficar ali naquela antiguidade falando, ciência e religião não se dão, não é coerente. Atualmente, a ciência e a religião se dão as mãos, sim. Uma aclarando a outra, uma complementando a outra.
E nós vemos o grande cientista Einstein, que tanto contribuiu para o progresso da humanidade, falando que a ciência sem a religião, ela é manca, e a religião sem a fé, sem a ciência, é cega. Vejam bem que existe esta definição que faz com que a gente entenda que uma completa a outra, mas nesse tempo anterior, onde não se tinha o progresso da ciência e a religião tinha aqueles conceitos mais primitivos, mais atrasados, não era mesmo possível. Mas hoje, à luz da ciência, o Espiritismo explica também muitas coisas sobre a religião, sobre Jesus, sobre os espíritos que trazem para nós essa contribuição. Então, é para a gente ficar bem acordado com tudo isso. É para a gente ficar bem esperto, sabendo que cada vez mais nós precisamos da ciência e precisamos da religião. Não essa religião arcaica que limita, sabe? Não essa religião cheia de dogmas. Essa não contribui em nada. Mas a fé que o Espiritismo nos traz, essa fé raciocinada, que segundo Kardec, ela pode continuar a mesma em todos os níveis da humanidade, em todas as eras. Pode a ciência vir trazendo novos conhecimentos e ela vai continuar firme, porque ela não é pautada em dogmas, em mistérios, mas é uma coisa mais racional. Então, nós temos que saber que assim nós poderemos contribuir para o progresso da humanidade. E na questão 57, nós já vimos 58, agora nós vamos para a questão 59, onde Kardec faz um apanhado de tudo aquilo que ele já falou nesse capítulo. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Existem muitas discordâncias entre o que é real, né, o que a gente já está aprendendo agora, nessa época mais evoluída da humanidade, e o que a Bíblia trouxe. Mas como os Espíritos falaram, se a gente prestar bem atenção, é uma maneira de interpretação que existe. Então, Kardec quis trazer essas considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, né? Porque, como nós já falamos, essa contradição entre a religião e ciência, né, não é tão grande assim se a gente puder enxergar com os olhos espirituais, ter uma interpretação com os nossos sentidos não materiais. Então, o que ele fala nessa questão 59? É uma dissertação, então a gente vai ler num trecho, comentando e voltando à leitura. Os povos criaram ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com as luzes que possuíam. A razão apoiada na ciência reconheceu que certas teorias eram inverossímeis. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião desde muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. Então vejam bem, cada povo criou ideias divergentes dos outros povos sobre a criação.
Se a gente vê a ideia da criação do hinduísmo, é diferente da ideia da criação dos chineses, que existem várias ramificações religiosas, né? E também da Bíblia dos hebreus. Então, e os espíritos, então, trazem uma opinião que muitas pessoas há muito tempo, é impossível isso que está, como está trazendo a Bíblia, ou a Bíblia de outros povos, os livros sagrados. Mas já tendo uma inteligência voltada mais para a razão. Então, Kardec continua. A objeção que se pode fazer sobre essa teoria é que ela está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostra que essa contradição é mais aparente que real e que resulta da interpretação dada a algo com sentido alegórico. A Bíblia tem muita alegoria. É falado uma coisa num sentido alegórico. E se a gente precisa, a gente não pode dar uma aparência real àquilo. Se a gente fizer uma interpretação real daquilo que é um sentido alegórico, então vai ter uma contradição. Mas como ele está falando, essa contradição é mais aparente do que real, porque resulta da interpretação. A questão de ter sido Adão o primeiro homem, e, portanto, única origem da raça da humanidade, não é a única crença que sofreu mudança por parte das religiões. Como é que nós podemos admitir que existia somente Adão e Eva no início, e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel? Num determinado momento, Caim representava a humanidade invejosa, maldosa, e Abel representava a bondade, aquela humanidade melhor. Caim mata Abel, vai para um determinado povoado lá, encontra pessoas e casa-se com uma jovem desse povoado. Mas se só existiam Adão e Eva, Caim e Abel, como que ele encontra este local povoado? Então são contradições que a gente tem que pensar. É uma contradição que atualmente sofreu mudança por parte das religiões. Ninguém mais pode admitir isso, a não ser aqueles que querem ficar lá no passado, voltados, com os olhos vendados. Porque aquele que pensa um pouquinho, ele não vai ficar aí. O movimento da Terra foi, em certa época, tão oposto aos textos sagrados que houve perseguições, tendo como pretexto essa teoria. E, no entanto, a Terra gira, apesar dos anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-la sem atentar contra a sua própria razão. No passado, muitos foram sacrificados, porque não acreditavam que a Terra ficava parada no espaço, que ela girava. Mas a religião não, falava que ela ficava parada e perseguia aqueles estudiosos que procuravam provar ao contrário. Como Kardec está falando, hoje a Terra gira apesar dos anátemas e ninguém poderia contestá-la sem atentar com a própria razão. Vai alguém hoje falar que a Terra não gira? Como que iria falar isso? Só se for um ser que veio de um mundo primitivo e não conhece nada de ciência. E não conhece nada de uma religião mais adiantada. Porque o próprio Kardec mandou a gente ficar com a ciência, se o Espiritismo estivesse falando algo errado.
E o próprio Emmanuel manda ficar com Kardec, se ele estivesse falando coisas diferentes. Então vejam bem, nós temos que ter razão, usar a nossa razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias. E fixa a época em que ocorreu, por volta de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, pela Bíblia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva e inexorável vem provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres eternos no mundo fóssil. Está provado que os 6 dias da criação são, na realidade, períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Então, aqueles 6 dias que estão na Bíblia não são dias como o nosso, de 24 horas. São períodos longos, de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, nem uma doutrina, nem uma opinião isolada, mas um fato tão invariável quanto aquele movimento da Terra, que a teologia foi obrigada a aceitar. Prova evidente do erro cometido ao se tomar o pé da letra uma linguagem muitas vezes figurada. Então, quando a gente lê os textos do Velho Testamento, saibamos que aquilo trata-se de uma linguagem figurada e que carece de interpretação. Não pode ser uma coisa que eu vou interpretar ao pé da letra. Deve-se concluir que a Bíblia é um erro? Não. Não é um erro, de jeito nenhum. Mas que foram os homens que se enganaram em sua interpretação. O erro não está na Bíblia, está na interpretação daquilo que foi falado, daquilo que foi escrito. A ciência, averiguando os arquivos da Terra, descobriu a ordem na qual os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície. E esta ordem concorda com a que é indicada no Gênesis, com a diferença que esta obra, ao invés de ter saído miraculosamente das mãos de Deus em algumas horas, cumpriu-se sempre por sua vontade, mas segundo as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Não está errado o que está escrito na Bíblia. Só que não foi daquela maneira que está lá, né? Isso diminui a grandeza e o poder de Deus? Seria sua obra menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Essa criação não foi instantânea, mas foi se dando em centenas de milhares de anos? Isso diminui Deus? Evidentemente que não. Seria necessário fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer o seu todo poder nas leis eternas que ele estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, a mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo motivo mesmo de que tudo se cumpre sem que as leis da natureza sejam derrogadas. Então, está aí que nós não podemos nunca diminuir a grandeza do Criador, porque nós estamos conhecendo uma realidade diferente daquela que está ali. Mas como nós falamos, o erro não foi do Criador, mas da interpretação dos homens
sobre aquele fato que aconteceu. Mas hoje nós estamos com o nosso horário esgotado e continuamos no próximo programa essas considerações e concordâncias bíblicas sobre a criação. Claudete Moura, para o divulgar.net.